Londres tem dois lados, sempre teve. De um lado do Tâmisa, o East End, Upton Park, Green Street, o cheiro de frango frito e suor de fábrica. Do outro, o South East, New Cross, Bermondsey, Deptford, o cheiro de couro curtido e cerveja barata. Entre eles, um rio. E entre os homens que viviam nessas margens, um ódio que nenhum rio poderia separar. O primeiro encontro entre West Ham e Millwall aconteceu em 23 de setembro de 1897. Uma partida amistosa, de todos os tipos possíveis de encontro que dois clubes podem ter. Mas não havia nada de amistoso nos bairros de onde esses times vinham. West Ham nasceu no East End, filho das docas de Thames Iron Works. Millwall nasceu ainda mais perto da água, na Ilha dos Cães, criado por trabalhadores de uma fábrica de conservas escocesa. Dois clubes de trabalhadores portuários, nascidos a poucos quilômetros de distância, separados pelo Tamisa e por uma diferença de identidade que era quase tribal. Antes da Primeira Guerra Mundial, os dois times se encontraram 60 vezes em apenas 16 anos, principalmente nas ligas regionais do sul e oeste da Inglaterra. Cada jogo era uma batalha territorial, cada gol uma declaração de superioridade de bairro. Não era só futebol, era sobre quem dominava o rio, era sobre quem tinha o direito de andar pela cidade com a cabeça erguida. Nos anos 1920, o estádio do Millwall, The Den, já tinha sido fechado pela FA por distúrbios. Na década de 30, fechado novamente. Em 1947, nova invasão de campo. Em 1950, o árbitro foi emboscado do lado de fora do estádio. O padrão estava estabelecido. O Millwall não precisava ganhar jogos para vencer. Precisava aterrorizar. Na virada dos anos 70, o hooliganismo inglês se transformou. Deixou de ser baderna de bêbados nas arquibancadas para se tornar algo mais organizado, mais perigoso, mais calculado. A Intercity Firm, ICF. O nome diz tudo. A Intercity Firm viajava de trem intercidades para jogos fora de casa, sem ingressos, sem bilhetes, sem pagar. Eles gibavam, viajavam clandestinamente, chegavam antes que a polícia esperasse e agiam antes que qualquer um pudesse reagir. Cass Pennant, líder da ICF. Não era sobre o futebol, era sobre a reputação. A firma que chegasse primeiro, ficasse em pé por último, essa firma definia o bairro. A ICF tinha uma marca registrada. Após cada confronto, deixavam um cartão impresso nas vítimas. Escrito à mão a princípio, depois impresso. Parabéns, você acabou de conhecer a ICF. Era elegante, era assustador, era uma assinatura. Cass Pennant, filho de jamaicanos adotado por uma família branca do Kent, que cresceu sem lugar no mundo até encontrar a ICF, se tornou um dos rostos mais conhecidos do hooliganismo britânico. Negro num movimento majoritariamente branco, ele chegou ao topo pela força da personalidade e dos punhos. Do outro lado da cidade, os Bushwhackers construíam sua própria lenda. O nome vem da ideia de emboscar, bushwhack, atacar de surpresa, sem aviso, sem misericórdia. Enquanto a ICF tinha estilo e cartão de visita, os Bushwhackers tinham reputação pura de brutalidade. O Millwall criou até uma arma própria, o chamado Tijolo do Millwall, um jornal dobrado e enrolado de forma específica que, ao ser golpeado, causava danos severos, sem parecer uma arma para a polícia. A estrutura dos Bushwhackers era hierárquica. Os mais jovens eram os Bushwhackers,
Ao envelhecer e provar sua lealdade, subiam ao grupo de elite chamado F-Troop. Frank Harper, ator e ex-hooligan do Millwall nos anos 70 a 80. Uma das experiências mais assustadoras que tive no futebol foi quando o Millwall jogou contra a Ipswich no Den nos anos 70. De repente, uma mob do Ipswich entrou no nosso setor. Todo mundo foi empurrado, corpos, raiva. Não havia como escapar. (17 de outubro de 1978). Millwall joga em Upton Park contra o West Ham. Os dois times estavam raramente na mesma divisão. A polícia sabia que seria difícil, mas não sabia o quanto. Antes mesmo do apito inicial, a polícia apreendeu um arsenal de armas dos torcedores. Facas, correntes, barras de ferro e tijolos. Não adiantou. O confronto que se seguiu resultou em 70 presos e 6 policiais hospitalizados. Ruas destruídas, pubs saqueados. Uma batalha campal nas imediações do Green Street que durou horas após o jogo. Para os dois lados, aquela noite não foi uma derrota nem uma vitória. Foi uma declaração de guerra. Um contrato assinado em sangue. Em 1985, a BBC divulgou um relatório especial listando as 6 piores firmas de hooligans da Inglaterra. Millwall e West Ham estavam lá, ao lado de Chelsea, Leeds United, Bristol City e Blackpool. Para os Bushwhackers e a ICF, aquilo não era vergonha, era propaganda gratuita. Nesse mesmo ano, o hooliganismo inglês atingiu seu pico trágico. O desastre de Hazel, em Bruxelas, durante a final da Copa dos Campeões entre Liverpool e Juventus. 39 mortos. A UEFA baniu todos os clubes ingleses da competição europeia por 5 anos. A mensagem era clara. Isso precisava acabar. Mas em Londres, ninguém ouviu. 1985. Millwall versus Luton Town, FA Cup. Cerca de 20 mil pessoas lotaram o estádio que comportava metade disso. Torcedores do Luton atiraram tijolos, garrafas e mísseis nos Millwall que chegavam. A polícia abriu portões de segurança para evitar esmagamento e os Millwall invadiam o gramado. Houve confrontos nas arquibancadas, invasões de campo e um objeto lançado acertou o goleiro do Luton, Les Sealy. O resultado? Luton proibiu torcidas visitantes por 4 anos. Em 1987, Operação Policial Nacional. Em 20 de janeiro de 1987, a polícia realizou operações simultâneas ao amanhecer em toda a Inglaterra, prendendo 26 líderes de firmas hooligans, incluindo figuras ligadas ao West Ham. 1988. Millwall vs Arsenal, FA Cup, Highbury. Quando Millwall foi eliminado pelo Arsenal, 41 Bushwhackers foram presos após confrontos com a firma do Arsenal, The Herd. 1989. Os bares de Londres em chamas. Confrontos entre ICF e Bushwhackers em pubs do leste de Londres. Múltiplos feridos, múltiplos presos. Sem câmeras de segurança suficientes para identificar todos. A cultura hooligan entrou na arte.
1989, The Firm. Dirigido por Alan Clark, com o Gary Oldman no papel de Bex, líder de uma firma fictícia inspirada diretamente na ICF. No filme, os Bushwhackers aparecem como The Buccaneers. Oldman, ele mesmo torcedor do Millwall na vida real, construiu um personagem que capturou o espírito da época. Carismático, violento, trágico. 1977. Panorama. F-Troop and the Halfway Line. Anos antes, a BBC já havia infiltrado repórteres na cultura dos Bushwhackers, mostrando os rituais de intimidação territorial, a hierarquia da firma, o vestuário casual como disfarce. 2004. Green Street Hooligans. Elijah Wood, o mesmo Frodo de O Senhor dos Anéis, interpreta um estudante americano que se envolve com o equivalente fictício da ICF. O clímax do filme é exatamente o que todos esperavam: o confronto final com o Millwall. O desastre de Hillsborough, em 1989, onde 97 torcedores do Liverpool morreram esmagados, forçou uma reavaliação completa da cultura de estádios na Inglaterra. O relatório Taylor, 1990, mandatou estádios com todos os assentos numerados, câmeras de segurança em toda a parte, ordens de banimento para hooligans conhecidos, maior integração com a polícia. A Premier League nasceu em 1992 com um novo conceito: o futebol como entretenimento familiar, não território de gangues. A ICF se dispersou, os Bushwhackers se tornaram mais clandestinos. As guerras abertas nas ruas tornaram-se mais raras, mas nunca desapareceram completamente. Policial James Bannon, que se infiltrou nos Bushwhackers por 2 anos como um pintor chamado Jim. Era rápido, brutal e nada agradável. Eles não faziam nada sem planejamento. Era organizado. Era quase profissional. Quatro anos sem se encontrarem. Então a Copa da Liga os reuniu. West Ham 3-1, Millwall. Copa da Liga, 25 de agosto de 2009. O jogo deveria ser um retorno controlado. A polícia metropolitana tinha planos, tinha efetivo, tinha câmeras. Não foi suficiente. Antes do jogo, cerca de 100 a 200 hooligans de cada lado se encontraram nas ruas do Green Street. Garrafas, cintos usados como chicotes, cães policiais, cacetetes. Um torcedor do Millwall foi esfaqueado e ficou entre a vida e a morte. Durante o jogo, com o placar em 1-1 na prorrogação, o árbitro marcou pênalti para o West Ham. Torcedores invadiram o gramado. Os jogadores do Millwall fugiram para os vestiários. A partida foi suspensa por vários minutos. Depois do jogo, a rua virou campo de batalha novamente. Resultado: 34 presos, maioria do Millwall, um torcedor do Millwall esfaqueado, West Ham multado em 115 mil libras, 54 torcedores do West Ham banidos do Upton Park para sempre, incluindo 11 donos de ingressos sazonais para sempre. Harry Redknapp, ex-técnico do West Ham, declarou publicamente que as autoridades nunca deveriam permitir que West Ham e Millwall se encontrassem novamente em jogos de Copa. A Polícia Metropolitana lançou a Operação Balcone para investigar os distúrbios. Em outubro de 2009,
A própria Scotland Yard cometeu uma gafe histórica. Divulgou fotos do filme Green Street buscando suspeitos dos distúrbios reais e teve que se desculpar publicamente. Na temporada 2011-12, os dois times voltaram a se encontrar na Championship. A Polícia Metropolitana implementou operações em toda Londres para garantir que os jogos passassem sem incidentes. Funcionou, desta vez. Janeiro de 2012. Um membro da ICF foi preso por 12 meses por organizar violência entre torcedores do West Ham e Millwall durante uma partida da FA Cup entre Dagenham e Redbridge e Millwall. O plano era que houvesse menos polícia num jogo menor. Não funcionou. Novembro de 2014. As equipes sub-21 dos dois clubes foram sorteadas para jogar na Copa Premier League Sub-21. A Polícia Metropolitana exigiu que o jogo fosse às 12, com portões fechados, sem torcida. Hoje, West Ham joga na Premier League. Millwall joga no Championship. Eles raramente se cruzam. Mas a Polícia Metropolitana ainda classifica qualquer partida entre eles como categoria C, o nível mais alto de risco de desordem. O ódio não precisa de jogos para existir. As docas estão fechadas há décadas. As fábricas foram embora. Os bairros foram gentrificados. Os velhos guerreiros envelheceram. Alguns morreram, alguns escreveram livros, alguns foram para a prisão. Mas toda vez que West Ham e Millwall são sorteados no mesmo grupo, na mesma Copa, no mesmo campeonato, a cidade prende a respiração. Porque o rio Tâmisa ainda divide Londres em dois lados. E em cada lado há homens que lembram. E homens que ainda têm contas a acertar.